Olá, eu sou Jefferson Barbosa e esse vídeo é para apresentar o meu segundo livro que eu estou lançando nesse mês, Os Móveis Continuam Prisioneiros. Então, primeiramente, eu preciso fazer um anúncio de que esse livro ele foi contemplado pelo concurso número 13 de 2021 da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Então, os meus agradecimentos à Secretaria de Cultura e também à Editora Mondro, que é a casa publicadora desse livro. Esse, pelo menos para mim oficialmente, é o meu segundo livro de poesias. O meu primeiro eu lancei em 2018, então já tem 4 anos. Ele ganhou uma reedição nesse ano também pela Mondro, a Fútil Arte de Travestir-me do que me falta, que eu já conversei com vocês um pouquinho aqui no canal. A ideia desse segundo livro, eu já estou com ela há bastante tempo e eu gosto de criar livros de poemas que contam histórias e histórias que sejam coesas. Então eu já estava com essa ideia na minha cabeça há um bocado de tempo e foi muito por causa de um poema do Drummond, né, da onde eu tirei a inspiração para um poema específico e também para o título desse livro. O poema ele se chama Noturno Oprimido e ele diz o seguinte: a água cai na caixa com uma força, com uma dor. A casa não dorme, estupefata. Os móveis continuam prisioneiros de sua matéria pobre, mas a água parte-se, a água protesta. Então esse trecho tá aqui na epígrafe do livro. E eu gosto de pensar que o imagético da poesia, ele é construído em torno desses eu líricos, né, que supostamente compõem um todo coeso na coxa de retalhos de cada autor. Os eu líricos que aqui falam e os eu líricos que eu escrevo não são vozes da minha pessoa, Jefferson Barbosa. São personagens que eu construo e que podem, às vezes, sim, representar elementos da minha vida, de pessoas que eu conheço, mas sim são personagens, né? Não são eu líricos que falam sobre a minha vida. Nós temos personagens masculinos, femininos, jovens, crianças, idosos. Então, assim, eu gosto de contar histórias por meio da poesia. E esse todo, essa coxa de retalhos, pelo menos na minha visão como poeta, ela precisa contar uma história. Então aqui, cada eu lírico habita no seu próprio poema. E esse poema ele é mobiliado por lembranças, por memórias, por várias intencionalidades, tons de discursos que acabam destoando do que é a minha própria voz e do que é a minha própria história. E essas memórias, essas lembranças acabam funcionando como essa mobília da casa que está sendo construída aqui nessa narrativa. São móveis que são repletos de história, a maioria aqui sem finais felizes, mas que são cheios de sentimentos próprios, que são carregados em incertezas, solidão, loucura, desproporcionalidades. É uma casa que está cheia de poemas que são móveis e que vão conferir aqui uma ambiência que é repleta de provocações. Eu gosto de pensar que esse livro é um catálogo de uma mobília antiga, e isso eu quis passar também por meio do design gráfico. Não porque os assuntos que eu trato aqui são ultrapassados, mas é pelas marcas que estão nesse poema e pelas marcas que sangram nessas páginas. São móveis angulosos de personagens aduncos e cheios de provocações. E vocês me conhecendo, conhecendo também o meu trabalho como editor e aqui pela Mondro, sabe que para mim a poesia que fala é aquela poesia que contesta seu passado, seus atores e o seu próprio contexto. Então, como poeta, eu te entrego essa casa que está aberta a visitações, com móveis expostos e que não guarda segredos. E que você, como leitor, possa avaliar essa mobília com cuidado, porque um olhar de cada ângulo pode revelar confidências diferentes. Então foi uma honra poder inscrever esse livro no concurso e poder ter sido contemplado com a publicação do livro, a impressão de vários exemplares, né, permitindo agora uma maior divulgação do meu trabalho. Eu acredito que isso é muito importante, porque fazer poesia e fazer poesia contemporânea é algo tão complicado. Então, assim, eu me sinto muito grato de ter sido agraciado pelo concurso
e eu acredito que essa é uma maior possibilidade de eu poder chegar a mais leitores, oferecendo uma obra num preço que eu considero que é um preço extremamente competitivo e acessível, como é o preço dessa obra que está à venda no site da editora. Eu queria apresentar, mostrar para vocês aqui, também mostrar algumas imagens, porque talvez aqui mostrando na mão com a iluminação aqui que eu tô, não dá para ver o quão ficou para mim, na minha visão, belo esse projeto e reflete também visualmente as ideias que eu tive, né, para as poesias aqui. Como eu disse agorinha, né, a ideia foi mostrar o livro como se fosse um catálogo de mobília antiga. Então, para isso a gente fez um levantamento de imagens de classificados de jornais e periódicos do século 17, 18, 19, né, que estavam em domínio público, que têm autoria desconhecida, e essas imagens elas foram tratadas pela Old Design Shop, e a gente chegou nesse resultado belíssimo, né, com as ilustrações. Só mostrando aqui a capa aberta, como sempre os livros da Mondro têm essas orelhonas grandes. Tá? E olhando o livro todo aberto, ele tem essa quantidade de móveis. A ideia é mostrar essa casa entulhada de memórias, entulhada de personagens, e que falam muito sobre as narrativas e sobre as pessoas que viveram e passaram por esses objetos. Eu quero folhear aqui um pouco com vocês o projeto. Os móveis eles vão mudando de lugar e vão mudando também os móveis aqui ao longo do poema e da forma como as primeiras páginas vão passando. A gente tem uma dedicatória, mais uma vez para minha querida esposa, que eu faço questão de ler, para Juliana Matos, que mobiliou meu coração e o chamou. Um pouquinho do sumário, que agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais de detalhes também. A ilustração da casa que a gente está entrando para fazer a visitação dessa mobília. Epígrafe, né? Agora eu mostro com mais detalhes quais são os autores. Vou mostrar para vocês também um pouco da impressão. As ilustrações têm sempre esse destaque no mesmo amarelo da capa, né? Usando como elementos. Eu gosto de trabalhar, né, os elementos dispostos em vários locais da página, combinando com os poemas. Às vezes, como nesse caso, não é uma ilustração minha mesmo que remete ao poema, e a gente tem vários elementos que estão aqui dispostos, mostrando mais alguns exemplos aqui para vocês. O livro ele tá todo ilustrado e assim, tô realmente muito feliz mesmo com o resultado final. E assim, eu fiz o possível para que o livro ficasse convidativo, ficasse chamativo visualmente, para que você quisesse ter o seu exemplar e pudesse ler. Né? Assim, não tem nada mais triste do que a gente se esforçar para escrever um trabalho e ele ficar parado na estante e ele não encontrar leitores, não encontrar ressonância por aí. Aqui a gente tem algumas imagens mostrando o livro, né, mas que eu acabei de mostrar para vocês, mas também mostrando que às vezes a resolução fica um pouquinho melhor, né, as imagens que eu já mostrei aqui para vocês, e a gente vai chegar no sumário que eu queria mostrar com mais detalhes. Não é um livro que tem muitos poemas, né, eu selecionei apenas aqueles que eu realmente queria e que eu construí, realmente objetivando a publicação nesse livro, e eu gosto de pensar que os poemas aqui nesse livro tratam várias relações, assim. Tem sempre, é claro, as relações que envolvem um e outro, né? Sejam relações sobre o fim de um casamento, sobre o início de uma relação a dois, a perda de alguém próximo e muito dessas relações familiares, porque como são móveis, é a mobília de uma casa, eu não quis fugir muito de como as relações familiares elas estão entranhadas dentro dos móveis que ali vivenciam. Seja, é claro, as questões relacionadas à paternidade, a falta da paternidade em si, a falta da presença de um pai, a figura de filhos que não vieram a existir. Então, assim, o livro ele está muito envolto dos temas familiares e das relações que a gente pode construir, mas é claro que eu também tento fugir também um pouco dessa concepção, tentando trazer um pouco de outras visões mais alternativas a isso. Desde como certos elementos e certos móveis podem nos trazer medo, imaginação, e aqui é um poema que fala muito sobre eu, né, quando pequeno,
que quando minha mãe apagava a luz, eu enxergava uma baleia em cima do guarda-roupa, aquelas caixas que ficavam em cima do guarda-roupa. Eu juro que eu enxergava uma baleia e morria de medo daquilo, e a forma como isso trouxe essa memória e como os determinados móveis me fazem lembrar de determinados momentos do meu passado. E também poemas que contestam o seu contexto social, mostrando o livro também como objeto de memória, de lembrança, mas também como um ato de resistência, e também retratando personagens que infelizmente não tiveram os seus objetos guardados, não tiveram a possibilidade de serem lembrados ao longo da história por sua memória não ser legitimada e sua memória estar esquecida, mas que a gente sente esses personagens e sente a vivência desses personagens ao longo do tempo. Como eu disse, eu quis construir o livro como realmente uma casa aberta à visitação, e em cada objeto que você for encontrando ao longo desse livro, que ele te traga novos questionamentos, novas histórias que eu espero que você ache interessante e novas formas de refletir sobre determinados pontos de vistas de um móvel objeto. Antes de eu trazer alguns poemas que estão dentro do livro, né, e lê-los aqui com vocês, eu queria então fazer um convite para você poder adquirir o seu exemplar, né? Eu mandarei autografado aqui diretamente da editora, e o livro ele está saindo apenas por R$19,90, né? Então assim, ficou uma obra muito legal, que eu coloquei todo o meu empenho, tanto como designer, como editor, como autor. E eu gostaria muito que esse livro chegasse na sua casa, que você pudesse ler e depois compartilhar comigo o que você sentiu, o que você gostou, o que você não gostou. Eu gosto de sentir essas reverberações da obra chegando a novos leitores. O link está na descrição e mais uma vez eu peço para você apoiar a literatura brasileira contemporânea. Antes de ler os poemas em si, eu trago na epígrafe 3 autores que eu gosto muito e que são muito significativos para mim. O Rubem Alves, que também foi professor, assim como eu. O Carlos Drummond de Andrade, que é meu poeta favorito. E o José J. Veiga, que é um autor goiano e que escreve um realismo fantástico de uma forma incrível. E eu trouxe 3 trechos, né, deles que para mim conversam muito bem com a minha obra. Eu gostaria de ler aqui o trecho do José J. Veiga, que diz o seguinte: quando uma casa desmorona por velhice, mais abandono, parece que alguma coisa da essência das pessoas que viveram nela e foram felizes, pelo menos por algum tempo, ou alternadamente, já que ninguém é feliz sempre, fica pairando sobre os escombros e sobre os utensílios abandonados ou esquecidos pela última família que morou nela. Então, assim, fiquei muito feliz de, né, no processo de escrita desse livro, se deparar também com esses trechos e com essas conversas que falaram muito sobre o que eu estava fazendo naquele momento. Eu queria compartilhar com vocês alguns poemas, sim, do livro, e eu acho que vai ser interessante porque eu vou fazer a leitura do poema e logo em seguida eu vou compartilhar com vocês alguns comentários sobre o porquê eu escrevi, qual foi a minha visão sobre determinado poema. Eu acredito que pode ser algo bastante interessante e eu acredito que é uma maneira também da gente discutir e eu deixar gravado aqui também, né, para posteridade, minha posteridade, né, uma memória também. Quem sabe no futuro, quando eu rever esse vídeo, falar, olha, a minha ideia desse poema estava totalmente errada, hoje eu penso outra coisa, mas também para que eu possa conversar com você que vai ler o livro ou que já leu, né, e vai enxergar nesse vídeo também uma forma de diálogo, né, com você, leitor. Esse é o poema que abre o livro e também é o poema que dá título à obra. Os móveis continuam prisioneiros. Lembrei-me de guardar as lembranças. Escondi as cartas que pediam por teu retorno. Escrevi um diário repleto da tua ausência. Raspei da madeira as nossas juras de criança. Guardei o que sobrou de ti naquela caixa. Selei as memórias com tuas roupas velhas. Repousei-te no fundo do guarda-roupa, na esperança da velhice te esquecer. Mas os móveis continuam prisioneiros. O armário que guardava tuas moedas, o espelho que refletia tua tristeza, a cabeceira que descansava teus planos de fuga. Não pude te guardar em casa naquela caixa. A tua sombra enegrecia aquele quarto.
A sala estava sempre apinhada de tua voz e a rede na varanda balançava com teus pés. Coloquei tuas memórias à venda e de brinde o cliente levaria a casa e a mobília. Não posso mais te separar daqueles velhos objetos. Não posso mais te separar desse velho que te ama. Então é isso, assim, eu acho que dita muito o tom do livro que não é para ser feliz, assim. Eu acho que a memória, ela nem sempre precisa ser ligada à felicidade, e eu já quis começar o livro falando sobre um fim de um relacionamento, que eu não quis entrar em detalhes dos motivos, mas é bem visível que ele não terminou bem para nenhuma das duas partes, mas como que a gente às vezes não consegue superar essas questões e viver numa casa com todos aqueles elementos que lembravam a pessoa que se foi, aqui nesse caso por decisão própria, mas eu abordo, por exemplo, em outro poema, quando essa partida foi por causas naturais, né, devido à morte, né, é muito difícil lidar com a presença da pessoa nesses elementos que ficaram para trás. Esse foi um dos primeiros poemas que eu escrevi e a ideia assim do projeto todo meio que partiu daqui, eu posso dizer, porque esse homem que é velho aqui, já bem no fim da vida, a mobília também velha, foi o que ditou um pouco, né, do projeto gráfico, de ser móveis mais antigos e que remontassem essa questão memorialística, foi muito construído com os pensamentos que eu tive na hora de escrever esse poema. A casa está vazia e cheia de rabiscos. Encontrei rabiscos na sala. As marcas da borracha escreviam teu nome. Tua culpa estampada nas gravuras do corredor conduzia à porta que encerrava nossas memórias. Limpei a casa depois de ti. Aspirei as fronhas e a solidão. Limpei as pegadas que deixou no piso e pus à venda tudo que já foi teu. Só guardei aquela lembrança, os sussurros de segredos bem guardados, os rastros das rotas não desvendadas, o som do sorriso da sua voz dizendo adeus. A casa está vazia, lavada, isolada e apagada de ti, mas todos os dias encontro mais rabiscos. É justo na ausência que te encontro. Esse é um poema que conversa assim, bastante com o poema anterior, e vocês vão ver que eu justamente quis criar, né, um todo mais coeso. Eu não quis misturar muito os poemas ao longo do decorrer do livro, mas não quis dividir em seções, mas também quis deixar um pouco das temáticas um pouco mais juntas e compiladas ao longo, né, de que a leitura fosse caminhando. As chamas desenharam seu rosto frio. Ontem coloquei fogo nos lençóis. As chamas desenharam seu rosto frio. A fumaça demarcava seus olhos fundos, que viam um brilho de uma noite sem mim. O farfalhar da fogueira lembrava o ruído da cama de mogno, breve e passageiro, esquecível e distoante do quarto sereno no qual nossa vida apodreceu. O trepidar das chamas talvez lembrassem o choro que inundou o quarto, tempo suficiente para ecoar até hoje, como um alarme do incêndio que atingia nossa casa. Juntei as cinzas do lençol xadrez e depositei numa caixa que ficou meses no quintal, na garagem, na despensa, até colocá-la novamente no quarto, debaixo da cama da qual veio. É tão lúgubre aceitar que só pude dormir sabendo que as cinzas que consumiram minhas memórias do seu corpo jaziam sob a cama que destronou nosso lar. Esse poema eu acho bem interessante e a interpretação cabe a vocês, mas eu acredito que dá para enxergar de muitas formas. Assim como eu disse no início, que a depender do ângulo que você vê, dá para ver de muitas formas, como alguém que superou o relacionamento, né, por meio de enfrentá-lo diretamente e encarar aquilo que ficou para trás, mas também alguém que não superou o relacionamento, né? Alguém que por mais que tenha queimado os lençóis, queimado esse objeto ali que guardava as memórias, só pôde descansar e dormir de novo quando ele recolheu as cinzas e guardou aquelas cinzas novamente com ele.
Então, mesmo com aquele objeto queimado, né, ele ainda pôde guardar as memórias, né? Porque não são as cinzas, na minha opinião, que estão confortando o eu lírico ali, mas sim, né, a retomada dessas memórias e guardar essas memórias, mesmo que escondido ali debaixo da cama. Corpos lavados no varal. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12:13. A mensagem era clara e escrita sob o velho varal, como uma memória do ordinário horror. Há sangue nesses lençóis, mas os corpos foram lavados, estendidos no varal como lembrança. Da esquerda para a direita, a mais jovem era negra. Estampava nos seios a culpa do herege amor que nutria. Eram os lábios costurados da segunda que finalmente calavam a geração que aprendia a cantar os versos profanos que escreviam. Apenas a minuciosa censura veria as mutiladas mãos da terceira, carregando em seu pescoço os dedos mergulhados em água benta. O mais aterrador era aquele vazio, o ventre negro da quarta menina, a falta do útero retirado que fora mais cedo pregado na cruz. A mensagem era clara. Há sangue nesses lençóis. Não há salvação sem sacrifício. Mas há de se perguntar: quem serão os cordeiros sacrificados? Esse banho de sangue não as amedrontará, pois elas mancham com eles seus batentes uma vez ao mês. Eu quis incluir esse poema para fugir um pouco do óbvio, dessa ideia de móvel e objeto, porque aqui são figuras humanas, de mulheres já mortas, que, estendidas no varal, são tratadas como uma memória coletiva, mas também como um aviso desse sistema opressor, fictício, né, futuro, que eu criei aqui no poema, né, como um alerta para aquelas pessoas que estavam protestando, que queriam contestar essa sociedade na qual viviam. E mostrando aqui também, né, a tratativa dessas pessoas, né, aqui de mulheres, como também objetos sem vida, objetos que seriam, né, totalmente manipuláveis. Então a ideia é que, por mais que não pareça à primeira vista, que enxergar as mulheres sem vidas também tratadas como objetos, né, objetos manipulados. Esse é um poema que eu gosto bastante também. E vamos lá. Submeter-se para sobreviver. A madeira era boa, daquelas que o tempo consome os donos e a deixa sem marcas. Formava uma peça alta e desalinhada, um largo armário sem portas na despensa. A casa atual destoava da madeira trabalhada, o cimento queimado na despensa, o reboco expondo os tijolos na parede bem limpa. Mas o que assustava era o vazio das prateleiras. As tábuas do armário guardam nos veios as memórias dos tempos recheados da ceia farta, jantares de famílias nobres com parcos valores, ingredientes importados, finos e comestíveis. Ela ganhou o armário como presente de 40 anos de trabalho sem registro, que agora estampava na residência humilde e alugada em que morava como um estandarte, a lembrança de um tempo vil, mas sem fome. A dualidade do submeter-se para sobreviver. O armário selou a sua saída e a nobreza ainda pondera o presente como digno, mas ela só nota a fome que preenche o armário. E aqui eu quis, pelo menos na minha visão, mais uma vez, fugir do óbvio. Né? Aqui o móvel, que é esse armário de cozinha, né, no qual essa mulher, que foi funcionária, entre aspas, uma vez que sem registro por mais de 40 anos, acaba ganhando esse móvel de presente no final da vida, mas o que esse móvel entrega, que mais faz falta por essa mulher, não são as memórias daquele tempo, mas são os elementos físicos mesmo, a comida que o preenchia. Uma vez que ela saiu de lá com um móvel de presente, mas um móvel cheio de fome, e ela totalmente vazia dos direitos que ela não teve ao longo da vida de trabalho. Vire à esquerda.
O livro envelhecido na mobília contava. Vire à esquerda, disse o homem com o mapa. Mas todos os olhares já estavam nele cravados. Nenhum futuro passará pela esquerda, gritou o velho do lado direito da rua. Apesar de não existir outra rota para chegar ao objetivo, o caminho se tornou inacessível. Todas as conversões à esquerda foram proibidas desde o sábado passado. Os canhotos que não aceitaram o curso de cadestração perderam o direito ao voto. Os mocos da mão direita foram fuzilados na manhã de domingo. Todos os letreiros situados à margem esquerda foram removidos. Para evitar os transtornos, toda a população pobre foi transferida para os subúrbios a oeste. O caminho seria sempre em frente, sempre à direita. Nessa manhã, a ordem de leitura foi alterada. Da direita para a esquerda deve-se escrever agora. Esse poema constitui-se como um ato de resistência. A liberdade continuará a ser escrita pela esquerda. Esse é um poema que eu gosto bastante, porque aqui o objeto da qual a gente está falando é o livro, pode ser até o próprio livro que você vai ter em mãos quando estiver lendo. E esse livro de poemas também guarda memórias. Também pode ser um objeto que vai guardar as lembranças desse tempo presente quando você olhar novamente para ele lá do futuro. E aqui principalmente falando como a resistência na poesia, e principalmente da minha visão de poesia, né, que é o lema que eu trouxe para a nossa editora, menos formas e flores, mais fomes e fatos, né, falar de uma poesia que se preocupe mais com as fomes, com os anseios, com os fatos cotidianos, do que aquela poesia que está distante, que não se comunica, que simplesmente fala das coisas por falar, mas que não acaba atingindo a real urgência e necessidade do que é o nosso cotidiano e o nosso dia a dia. Esse é o último poema que eu queria compartilhar com vocês antes da gente poder encerrar o vídeo. Pequeno garoto devoto ao tronco. Caminho por esses becos e nas pedras lavadas pelo tempo, vejo teus passos fracos de suor, vermelho, do sangue de suas mãos calejadas, a colocar pedra por pedra, a fazer o caminho do que lhe apedreja, para chegar à missa do Deus que lhe condena, a escravizar-se enquanto o senhor da mina garimpa o ouro para a sacristia. Toco nas paredes levantadas sem prumo, mas alinhadas ao ideal que não foi teu, pequeno garoto devoto ao tronco. Obrigado a levantar as paredes da própria prisão, enquanto o mestre lê os salmos e reflete sobre a colheita que não colheu. Por onde andei, não encontro vosso nome, pintura ou descrição, nem ressalva sobre ti, mas percebo tua presença, por entre as pedras, sobre as vigas desse lugar, daquela igreja. Não há terreiro, livro ou história do seu viver, mas sinto seu sacrifício em frio e gélido arrepio. Só não pude encontrar a sua cruz. Esse é um poema que eu gosto bastante porque ele vai falar da história daqueles personagens que não têm objetos para guardar suas memórias. Falar sobre pessoas que viveram uma vida para escravizar-se para outros credos, outras pessoas, outras culturas que não as suas e que foram esquecidas pela memória e pelo tempo, justamente porque não tiveram objetos para falar sobre isso. Eu escrevi essa poesia na cidade de Goiás, que foi a antiga capital do estado, e foi uma cidade com a forte presença de escravos. E, infelizmente, a memória dessas pessoas não sobreviveu ao tempo, né? Então, esse é um dos objetivos também, né, do livro, é tentar, nessas elucidações que eu tive, enxergar as várias maneiras como objetos ou não objetos ou pessoas podem ser esses portadores das memórias e das lembranças. Mais uma vez eu reforço, o livro está à venda no site da editora por apenas R$19,90 e o livro está sedento para sair daqui da editora, para ir para sua casa, virar um objeto portador de memórias. Eu agradeço mais uma vez a você que nos acompanha. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.